Olha, gente, o DF, enfim, vai ter transporte gratuito durante a votação do segundo turno no próximo domingo. Ônibus e metrô terão as catracas liberadas para facilitar o deslocamento dos eleitores. Vamos falar com a Maíra Guedes agora? Porque essa gratuidade, ao que se espera, deve diminuir as abstenções no domingo, né? Aquelas pessoas que não votavam por falta de dinheiro, né, Maíra? Triste isso, né? Pois é, inclusive foi o argumento, né, do juiz do Tribunal de Justiça aqui do Distrito Federal para trazer essa liminar aqui ao GDF para garantir esse transporte público. Ele disse que é um direito de todos e que as pessoas que não têm condições financeiras de pagar uma passagem para votar têm então que serem levadas em consideração nesse momento. Para que a gente entenda todo o desenrolar dessa história, viu, Neila? Na semana passada, nós tivemos um posicionamento do STF, do ministro Luiz Roberto Barroso, ele trazendo para as prefeituras e para os governos o transporte público de graça no segundo turno, porém ele não tornou isso obrigatório. Aqui no DF, o governador Ibanez Rocha sinalizou, inclusive ontem, viu, segunda-feira, de que não traria esse transporte gratuito. Porém, nós tivemos uma posição do Tribunal de Justiça já no fim do dia, uma liminar trazendo então para o Distrito Federal essa obrigatoriedade do transporte público de graça no segundo turno, dia 30 de outubro. A Secretaria de Mobilidade então se organizou e já trouxe as informações para a população. Aqui no DF, então, o transporte vai ser oferecido de graça para todo mundo, não apenas para a população da área rural, como foi feito no primeiro turno. Como é que ficam os horários? Para a área rural, os ônibus vão funcionar com horário normal de dia útil, tá? Agora, com relação às outras áreas aqui, a área urbana do DF, no domingo o horário vai ser o mesmo de sábado, havendo a possibilidade de reforçar aquelas linhas em que haja uma maior demanda. Com relação ao metrô, também vai funcionar em horário especial a partir das 6 horas da manhã, os ônibus de 6 da manhã até as 7 horas da noite, que é quando se prevê que as eleições de fato tenham se encerrado. A orientação da Justiça é que o transporte fique de graça do início da votação até o final, justamente para garantir, viu, Neila, que essas pessoas possam votar sem ter que comprometer o dinheiro da passagem, que geralmente é utilizado durante a semana para ir ao trabalho. Então, esse é o posicionamento e a gente vai ter esse transporte de graça. Pois é, gente, 5,50 é dinheiro que muita gente não tem, porque é um trecho só, né? Às vezes você precisa pegar mais de um transporte e aí não dá, já é R$ 11 uma ida e volta. É claro que os colégios de votação que a gente escolhe são sempre próximos da gente, mas eu, por exemplo, me mudei, não mudei meu local de votação, eu tô votando super longe de onde eu tô. Isso pode acontecer com outras pessoas. E R$ 5 faz diferença para muita gente, né, Maíra? A gente que está aqui no dia a dia, que acompanha, que vai nas comunidades, que vai no entorno, que anda por essa cidade para tudo que é lado para trazer reportagem, a gente sabe que esse transporte faz diferença para muita gente, a gratuidade facilita para muitas pessoas, né, Maíra? Sem dúvida, Neile, a gente está falando do preço da passagem, né? É esse valor aí que vai pesar bastante, mas a gente também pode falar para aquelas pessoas que não utilizam geralmente o transporte público, que utilizam o carro. Você mencionou bem, às vezes você se muda, mas não muda o local de votação e você tem que pegar o carro também para poder votar e a gente sabe que o combustível também tem pesado bastante. Então, é uma mão na roda, é uma alternativa para que as pessoas não deixem de votar e quando a gente fala não deixe de votar, a gente também relembra os dados do primeiro turno, da quantidade de pessoas que não compareceu às urnas, viu, Neila? Aqui no DF a gente tem mais de 2 milhões de eleitores e quase 400 mil não votaram. O que isso significa em termos percentuais? Que 17,5% da população dos eleitores aqui do Distrito Federal não compareceram às urnas. Claro que os argumentos são vários, mas a fim de diminuir esse percentual, a Justiça então determinou essa gratuidade do transporte para que as pessoas não tenham como desculpa, não tenho dinheiro,
para pegar um ônibus, não tenho dinheiro para chegar até o meu local de votação. Então, essa é uma iniciativa para diminuir esse percentual. Aí muita gente se pergunta, mas foi um dos percentuais mais baixos aqui do país, que manteve uma média aí de quase 21%, 20,9% de abstenção. Por mais que seja um dos percentuais mais baixos e estejamos abaixo da média registrada no país, ainda é um percentual considerado elevado para um voto que só é dado há 4 anos. Então, temos agora essa determinação para que as pessoas possam ir até o local de votação sem o argumento de que não tem condições financeiras. A gente relembra que esse transporte, então, vai funcionar no domingo a partir das 6 horas da manhã e ele só deixa de ser gratuito, só deixa de estar com as catracas abertas quando as eleições, de fato, forem encerradas. Neila. Muito obrigada, Maíra. Elas se encerram às 5 da tarde, quando já começa a apuração em todo o Brasil. E lembrando que o Distrito Federal foi o lugar que mais rápido completou a apuração em todo o Brasil.